Você reparou que a renda do VGHF11 ele caiu nos últimos meses? Se você investe no fundo, talvez tenha levado aí esse susto. Se você acompanha o mercado, provavelmente já viu vários comentários dizendo: será que tem problema no fundo? Será que é hora de vender? Acabou a fase boa do VGHF11? Mas se eu te disser que a queda da renda pode ser parte de uma estratégia calculada, feita exatamente para fortalecer o fundo no longo prazo. Sim, isso mesmo. Hoje eu vou te explicar de forma simples, clara e direta o que acontece nos bastidores do VGHF11. Lembrando que esse vídeo aqui também não é nenhuma dica de recomendação de compra e venda desse ativo, cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro. E vamos entender um pouquinho sobre por que a renda caiu, o que o gestor está realmente fazendo e se isso pode ou não fortalecer o fundo e como esse movimento aí afeta você como investidor. Fique comigo então até o final desse vídeo para entender o contexto completo, porque quando você entende o racional do gestor, a visão muda completamente. Antes da gente falar do problema, precisamos entender o que o VGHF11 realmente é. Se você não sabe, o VGHF11 ele é um fundo de fundos, ou seja, ele compra em cotas de diversos outros fundos imobiliários e a maior parte desses fundos está ligado ao setor de crédito imobiliário, os famosos CRIs. O que isso acaba significando na prática? O VGHF11 não depende de um único ativo, ele tem aí liberdade para ajustar, trocar, vender e comprar posições, e ele é bem flexível e dinâmico e trabalha com essa visão de cenário. Outro ponto que é bastante importante é a sua estratégia do fundo, que não é simplesmente pagar dividendos altos agora. A filosofia do fundo ele é bem clara: fortalecer o portfólio ao longo do prazo, trocar ativos quando surgem oportunidades melhores e buscar retorno total, que é renda mais valorização e não apenas renda imediata. Isso é o fundamental para entender o que vem agora. E essa é a grande pergunta, e a resposta é mais simples do que parece. A renda caiu porque o gestor mexeu na carteira. E quando um fundo de fundo ajusta sua posição, várias coisas podem acabar acontecendo. Primeiro, quando o gestor vende uma posição, principalmente com ganho de capital, esse dinheiro não necessariamente vira renda no mesmo mês. Às vezes, ele é reinvestido. O gestor pode também estar segurando o caixa para poder se preparar para alguma compra estratégica e períodos como assim a gente está passando, né, de juros altos, pode acabar gerando boas oportunidades. E se o fundo troca um fundo por outro, existe um tempo até um novo ativo começar a gerar renda dentro do portfólio. E isso é comum em momentos de oscilação do mercado. E o gestor ele diminui posições que ficaram caras e aumenta assim posições que ficariam mais atrativas. Isso gera um efeito lógico: renda menor no curto prazo e potencial de carteira mais forte a longo prazo. Essa é a parte aí que muitos investidores acabam não enxergando, mas você está vendo isso daí agora. Pense então comigo: se o gestor só quisesse entregar a renda alta agora, ele não mudaria nada. Ele deixaria a carteira do jeito que está e mesmo que isso prejudicasse o fundo no futuro, os gestores aí profissionais acabam pensando de forma bem diferente. Eles não geram o fundo para te agradar este mês, eles geram para ter um portfólio de alta qualidade daqui a 3 ou 5 anos. E por isso exige uma estratégia que muitos iniciantes não entende. O gestor ele sacrifica aí a renda agora para fortalecer o fundo lá na frente. Isso acontece em três cenários muito simples. O primeiro dele é que você troca um ativo mediano por outro com um risco menor ou retorno melhor. O segundo é que em momentos de queda aparecem oportunidades incríveis, mas para comprar ativos assim, o gestor precisa ter caixa. E de onde vem esse caixa? Da renda que ele poderia distribuir, mas acabou escolhendo em reinvestir. E o terceiro cenário é que às vezes os gestores cortam um ativo que pode gerar problemas no futuro. E, mesmo que isso não agrade o investidor no curto prazo, é uma estratégia bem inteligente. Tudo isso explica porque a renda acaba caindo, mas o fundo aí pode estar se fortalecendo na verdade. Agora que você entendeu o que está acontecendo, vamos olhar então para o outro lado da moeda. Quando um fundo como o VGHF11 reduz a renda porque está reorganizando a sua carteira, isso daí cria três oportunidades para o investidor atento. A primeira delas é que a queda da renda geralmente pressiona o preço da cota, mas isso daí não significa diminuição do seu valor do portfólio, apenas uma reação emocional do mercado. A segunda é que quando você entende o racional do gestor, você não toma decisões por impulso, acaba aí sempre tendo paciência, muitas das vezes acaba se encolhendo então
bons resultados. E a terceira é que isso daí acaba criando maturidade para você. E é assim, né, que se aprende a diferenciar fundos oportunistas de fundos consistentes. E claro, isso não significa que o fundo vai decolar, mas isso daí acaba significando que existe uma lógica por trás do movimento. Então, será que o VGHF11 ele vai decolar? Aqui é um ponto, né, bem importante para todos. Ninguém pode prever o futuro. O que podemos fazer, e é o que eu estou fazendo, é analisar a estratégia. E quando olhamos para ela, vemos que a queda da renda tem explicação lógica, o gestor está reposicionando o portfólio, fundos de fundos acabam passando por ciclos de renda e esses ciclos fazem parte da estratégia de longo prazo. Portanto, a pergunta certa não é quando o VGHF vai decolar. A pergunta certa é: o que o gestor está fazendo agora para fortalecer o fundo? Esse reposicionamento melhora o seu portfólio? Eu entendo o ciclo e o comportamento do fundo, e é isso que te coloca aí à frente das maioria dos investidores. Então, vamos resumir tudo isso daí que a gente acabou de ver no vídeo. Primeiro, a renda acabou caindo porque o gestor está ajustando o portfólio. Isso é normal em fundos de fundos, não significa nenhum tipo de problema, pode ser parte de um movimento estratégico e o foco desse tipo de fundo é a longo prazo, não renda imediata. E claro, né, acompanhe aí relatórios que é bem importante do que você acabar aí acompanhando notícias aí que podem ser fakes. Quando você entende isso, você para de agir por impulso e começa aí a investir com consciência. E se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo com o VGHF11, deixa o like porque isso daí acaba ajudando muito esse nosso canal e claro, se inscreva para continuar aí acompanhando as análises claras e diretas assim como essas. Agora eu quero saber de você. Você acha que o gestor do VGHF11 está fazendo um movimento inteligente ou você ficou aí preocupado com a queda da renda? Comente aqui embaixo nos comentários.